Então, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de geometria plana. Na última aula, nós vimos a figura plana retângulo e vimos alguns conceitos iniciais importantes, como retas paralelas, retas concorrentes, tipos de ângulo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo raso, triângulo retângulo. Enfim, vimos uma série de teorias primeiras de geometria. Então, a primeira aula é muito importante, porque tem coisas que eu vou falar dessa aula que eu já expliquei com detalhes na última aula. Tá? Então, se é a sua primeira aula, de repente você pode dar uma voada. Então, volte e assista a primeira aula de geometria. Essa é a segunda aula, tá bom? Então, a segunda aula já vai ser um pouco mais direta e menos teórica. A primeira aula é bem teórica. A segunda aula já é um pouco mais direta. Então, a gente vai ver a segunda figura plana, quadrado. E eu peço, quem quer estudar, aprender geometria legal, geometria espacial, que é a sequência, não perca mais nenhuma aula. Porque se você perder uma aula, depende da anterior. Se você perder uma aula, na outra aula você já vai ficar com dúvidas, vai ficar lacunas no seu conhecimento. Então, vamos lá. Segunda figura plana, de geometria plana, é o quadrado. Essa figura é o quadrado. É importante você saber identificar visualmente, mas, além disso, você tem que conhecer algumas propriedades, além de saber calcular a área. Mas para Enem, quem vai fazer Enem, eu já falei isso na última aula, o Enem ele pega muito em teoria, por sinal, mais em teoria do que em cálculo em si. Cálculo, conta pesada. Vem questões de conta pesada, vem, mas é menos. É uma, duas questões das 45 questões do Enem. Veja, 45. Duas é de conta pesada, duas. Pô, então a grande maioria não é de conta pesada. Tá? A grande maioria é de teoria. E aí aqui a gente dá ênfase à teoria. A gente vê cálculo, evidentemente, usa as fórmulas, faz umas contas, mas também a gente vê teoria, porque o Enem ele pega em teoria. O Enem ele usa muito, ele explora muito a teoria. Daí a gente tem que saber algumas propriedades das figuras planas, além de saber calcular a área. E aí, olha, já surge aí algumas informações. Medidas da superfície do quadrado. Todos os lados têm medidas iguais. Daí esse L, aqui, ó, daí esse L, tudo L, ó. Os lados é chamado L, significa que todos esses lados são iguais, têm a mesma medida. É isso que significa. Se um lado for, só por exemplo aqui, 6 metros, para cá é 6 metros. Tá? Para cá é 6 metros. Para cá também é 6 metros, ó. 6 metros. E para cá é 6 metros, ó. Tudo 6 metros. Por exemplo, se um lado de um quadrado tiver 6 metros, todos os lados têm 6 metros. É isso que significa esse L. Tudo tem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, os lados do quadrado. O que mais? Todos os lados opostos são paralelos. O lado oposto a esse aqui, é esse lado aqui. Né? Falamos isso na última aula com muito detalhe sobre isso. E esses lados opostos são paralelos. Também expliquei na última aula o que são retas paralelas, expliquei na última aula o conceito de paralelo, o conceito de concorrente. Então é só voltar lá na última aula e ver o que são retas paralelas. Aqui fica só a informação, portanto. Tão quanto o retângulo, os lados opostos do quadrado são paralelos. Tanto esses dois lados, quanto esses dois lados aqui, ó. Se eu pegar esse outro lado aqui, ó. O lado oposto a ele é esse aqui, ó. Estou marcando de azul agora, tá? O lado oposto a ele é esse aqui, ó. Também são paralelos. Então, os lados que está marcado de vermelho são opostos e são paralelos, e os lados que estão marcados de azul são opostos e são paralelos, tão quanto o retângulo, o quadrado também tem lados opostos paralelos. Beleza.
Que mais? Todos os ângulos internos são retos. Tão quanto o retângulo também, né? Professor, tem muita semelhança entre o quadrado e o retângulo, né? Então, a gente viu tudo isso na última aula, e aí o quadrado é bem parecido. Todos os ângulos internos do quadrado são retos, tão quanto o retângulo. Então, ângulo interno é esse aqui, ó. São ângulos retos, ângulo reto para cá, ângulo reto para cá, ó. Os ângulos internos são retos. Ângulos retos são ângulos de medida de 90 graus. Também expliquei na última aula o que são ângulos retos, o que são ângulos agudos, o que são ângulos obtusos, rasos, expliquei tudo isso. E aí, aqui a informação, os ângulos internos são retos. Então, quanto o retângulo, o quadrado tem ângulos internos também retos, medida de 90 graus. O que mais? O quadrado é um retângulo? E aí, o quadrado é um retângulo? O que vocês acham? O que é retângulo? E aí, olha, um lembrete da aula passada, né? Essa figura é o retângulo. Que propriedades tem o retângulo? Tá aqui embaixo, ó, tem lados opostos com medidas iguais, ó. Então, esse lado é oposto a esse aqui. E tem medidas iguais aqui, ó. Olha bem aqui, ó. O tracinho aqui, ó, significa que esse lado mede o mesmo que esse lado. Olha, um cortezinho aqui significa isso, tá? Que esses lados são congruentes. Congruentes, professor? Medidas iguais, tá? Antigamente se usava muito isso nos livros, lados congruentes. Hoje em dia não se usa quase mais. Congruente significa medidas iguais. Então, esses lados têm medidas iguais. Esses lados são opostos, por assim dizer, os comprimentos. Então, os comprimentos têm medidas iguais no retângulo. A mesma coisa vale para as larguras. Então, esse lado aqui no retângulo, o lado oposto a ele é esse aqui, ó. E eles têm medidas iguais. Daí, esses dois cortezinhos aqui, ó. Um corte aqui, ó. Dois cortes, ó. Desse lado e do outro também, do oposto a ele, ó. Um cortezinho aqui e outro cortezinho aqui. Dois cortes. Dois cortes pequenos nas larguras. Significa que no retângulo as larguras têm medidas iguais. Os comprimentos têm medidas iguais. As larguras têm medidas iguais. Tá? Então, os lados opostos têm medidas iguais. E também são paralelos. Os comprimentos são paralelos e as larguras são paralelas. Todos os ângulos internos são retos. Dá para ver aqui por esse desenho, né, da caixinha com um ponto, que é o ângulo reto. E aí tem 4 ângulos internos retos aqui, ó, 4 ângulos internos retos. Então, enfim. Então, retângulo, vamos lá. Tem lados opostos com medidas iguais. Tem lados opostos paralelos. Todos os ângulos internos são retos. Tá, isso é retângulo. Aí a gente volta para o quadrado. O quadrado é um retângulo? O quadrado tem todos os lados de medidas iguais. O que significa ter todos os lados de medidas iguais? Se um lado aqui medir 6 metros, para cá mede 6 metros, para cá mede 6 metros, para cá mede 6 metros, tudo 6 metros. Então, isso que significa, no quadrado, ter todos os lados iguais. Mas do fato do quadrado ter todos os lados iguais, tem lados opostos iguais, como o retângulo? Sim ou não? Do fato do quadrado ter todos os lados iguais. E aí eu coloquei esse exemplo. O que significa ter todos os lados iguais? Se um lado mede 6 metros, o outro mede 6 metros, o outro mede 6 metros, o outro mede 6 metros. Tudo mede 6 metros, por exemplo. Mas do fato do quadrado ter todos os lados iguais, significa que tem lados opostos iguais, como o retângulo? O que vocês acham? Sim ou não? É propriedade do retângulo, tem lados opostos de medidas iguais. Por exemplo, esse lado aqui mede 6 metros. O lado oposto a ele é esse aqui, mede 6 metros. Tem medidas iguais. O retângulo tem lados opostos de medidas iguais. Tá. O quadrado tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais.
A gente quer concluir se o quadrado é um retângulo. Vamos lá. Esse lado aqui mede 6 metros. Esse aqui, ó, no alto aqui, ó, mede 6 metros. O lado oposto dele mede 6 metros aqui, ó. Também. Então, os lados opostos têm medidas iguais aí. 6 metros, 6 metros. Vou até marcar aqui, ó. Esse lado, o oposto a ele é esse aqui. 6 metros um, 6 metros o outro. 6 metros, 6 metros. Então, os lados opostos têm medidas iguais. Beleza, beleza. O que mais? Esse outro lado aqui, ó. Estou marcando de azul agora, ó. Mede 6 metros. E o oposto a esse lado, esse aqui, ó. Vou marcar de azul também, ó. Também mede 6 metros. Ah, também 6 metros e 6 metros. Sim, e eles são opostos. Sim, também. Então, de novo, os lados opostos têm medidas iguais. Então, vejam. Tanto faz os lados que eu marquei de vermelho, como os lados que eu marquei de azul, os lados opostos têm medidas iguais. Um é 6, 6. Né? O vermelhinho aqui, ó, 6, 6. E o outro também, aqui, ó, o azulzinho, é 6, 6 também. Então, os lados opostos têm medidas iguais. Que é a propriedade de retângulo. Essa propriedade, lados opostos de medidas iguais, é propriedade de retângulo. Então, o quadrado, pelo fato de ter todos os lados iguais, implica dizer que os lados opostos são iguais. O que mais? Os lados opostos do retângulo são paralelos. Vou voltar bem aqui, ó. Lados opostos com medidas iguais, retângulo. Já vimos isso. Acontece lá no quadrado também. Lados opostos paralelos, né, no retângulo. Lá no quadrado, tem lados opostos paralelos também. Ah, também, né? O que mais? No retângulo, todos os ângulos internos são retos. Ângulo de 90 graus, no retângulo. Vamos lá no quadrado. No quadrado, todos os ângulos são retos, medidas de 90 graus. E dá para ver aqui no desenho, ó. Dá para ver aqui a caixinha com o ponto. Então, esses ângulos internos são mesmo retos. Resumo da história. O quadrado é um retângulo? O quadrado, pessoal, Sim. é um retângulo. Porque ele tem todas as propriedades de retângulo. O retângulo tem ângulos internos retos. Bem aqui, ó. Estou marcando aqui de azul. O quadrado tem ângulos internos retos. O retângulo tem lados opostos paralelos. O quadrado tem lados opostos paralelos também. Ah, quase tudo, né, professor? Igual. É quase tudo. A única diferença é essa bem aqui, ó. Porque o quadrado tem todos os lados de medidas iguais. Todos. E o retângulo não tem todos. Só os lados opostos. Mas do fato de, no quadrado, todos os lados terem medidas iguais, os opostos também são iguais. Então, né, se eu botar aqui 6, 6, 6 e 6, todos os lados têm medidas iguais. Mas se isso ocorre, todos os lados têm medidas iguais, os lados opostos também têm medidas iguais, tá? Esse lado é igual a esse. Ok. E esse lado aqui, ó, vou botar 2 cortezinhos, é igual a esse também, que é a característica de retângulo. Então, pronto. O quadrado tem todas as características do retângulo. Ângulos internos retos, lados opostos paralelos, e do fato de serem todos os lados iguais, os lados opostos são iguais, que nem no retângulo. Então, resposta, o quadrado é um retângulo, tá? Tá bem aqui embaixo, ó. É um caso particular de retângulo. Olha a teoria, cuidado com teoria, o Enem gosta de teoria, o Enem não gosta de cálculo, o Enem não gosta de conta, o Enem gosta de teoria. O quadrado é um retângulo, tá? É um caso especial de retângulo. É um retângulo com todos os lados iguais. Beleza. Área. Área do quadrado. Olha só. E aí aparece aqui uma fórmula. Olha, área igual L vezes L.
Essa fórmula, L vezes L, pessoal, nada mais é que a fórmula base vezes altura do retângulo. É a mesma coisa. Olha só, no retângulo, ó, a fórmula da área do retângulo, essa que nós vimos na aula passada, base vezes altura, ó. Base vezes altura, sendo esse lado aqui a base, e é esse outro lado aqui, ó, a altura. Pode ser base vezes altura, ou pode ser multiplica-se os lados, né? Eu expliquei sobre isso na última aula, porque multiplica-se os lados. Então, tanto faz. Base vezes altura, ou multiplica-se os lados, ou x vezes y. Tá? Pode mudar a letra, né? Ou comprimento vezes largura. Tá? Você pode mudar aí a letra como você quiser, o nome, pode botar outro nome, mas o fato é que é um lado vezes o outro. Beleza. Aí a gente volta lá para o quadrado. Voltando para o quadrado, como os lados são todos iguais, olha, L, 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 esse primeiro L aqui é a base. E esse L bem aqui, ó, é a altura. Ah, professor, então é base vezes altura também. Só que como a base é L e a altura é L, né, então eu vou escrever bem aqui, ó. É como se eu substituísse, olha, a área é igual a base vezes a altura, H. Mas como a base é L, então no lugar de B eu ponho L. E como a altura, bem aqui, ó, a altura é L, no lugar do H lá eu ponho L também aqui, ó, ponho L. Então fica L vezes L. É isso. É exatamente isso. Então, na verdade, L vezes L é base vezes altura. É base vezes altura. É um lado vezes o outro. Só ficou L L porque é o quadrado. E como o quadrado tem lados iguais, então a base é L e a altura é L. Tudo é L. Né? Base é L, altura é L, porque tem lados iguais. Então fica L vezes L. Né? Mas advém da fórmula base vezes altura, já que o quadrado é um retângulo. Né? Se o quadrado é um retângulo, essa fórmula aqui, base vezes altura, é a fórmula do retângulo. Então, L vezes L é base vezes altura. Só que no lugar do B a gente põe L, no lugar do H a gente põe L. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou ensinando vocês a deduzir a fórmula, para vocês não ficarem decorando. Então, uma maneira errada de estudar geometria plana é o aluno se bitolar em fórmula, eu já venho falando isso desde a aula passada, se bitolar em letras específicas e ficar decorando uma fórmula para cada figura. Né? Então, o retângulo é uma fórmula, aí o quadrado é outra fórmula. Né? Aí, e na verdade não é outra fórmula, é a mesma fórmula. Né? A fórmula da área do quadrado é base vezes altura, também. Só que como os lados são iguais, então fica L vezes L. Então não é outra fórmula, na verdade é a mesma fórmula. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Que essa fórmula aqui, L vezes L, é essa fórmula aqui. Não é uma nova fórmula. Não é uma nova fórmula, é a mesma fórmula, tá? E assim por diante, as outras figuras, eu também vou tentar sempre deduzir, mostrar para vocês não ficarem decorando um monte de fórmula. Quase todas as fórmulas, elas têm a ver com essa aqui, base vezes altura. Por isso que a primeira figura que eu ensino é o retângulo. Então, estou mostrando que essa fórmula, área L vezes L, é a mesma base vezes altura. Beleza. E também, L vezes L, aí é propriedade de potência, olha. É L ao quadrado. L ao quadrado é uma potência, né, com expoente 2, repete-se a base, duas vezes. Então fica L vezes L. L vezes L é L ao quadrado. É a mesma coisa, tá bom? Nos livros, vocês vão encontrar mais essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado. Não é obrigado a tu usar essa fórmula. Não é obrigado. Tu pode usar L vezes L. Tu pode usar base vezes altura. Então, tanto faz. L vezes L é base vezes altura. Não é obrigado a decorar essa fórmula, tá? L ao quadrado. Se tu guardar assim, área do quadrado. O quadrado é um retângulo. Então é base vezes altura. Como o quadrado tem lados iguais, então vai ficar L vezes L. Porque a base é L e a altura é L. Pronto. Tu nunca mais vai esquecer isso. Agora, por outro lado, se tu tentar decorar essa fórmula bem aqui, ó, a área é igual a L ao quadrado, é muito arriscado.
É muito arriscado, tu pode esquecer. E numa hora de uma prova, isso faz toda a diferença. Que prova? Prova do Enem. Faz toda a diferença. É melhor tu aprender a deduzir as fórmulas do que tu ficar decorando 1 milhão de fórmulas, né? E tem as fórmulas da física, e na hora lá, no nervoso, tu não lembra da fórmula, como tu memorizou, e aí tu vai perder questão, tu vai ficar nervoso, vai atrapalhar outras questões. Então não precisa decorar. Aqui, nesse caso, não precisa decorar. Basta saber que o quadrado é um retângulo. Retângulo é base vezes altura. Então o quadrado também é base vezes altura. E aí, como os lados são iguais do quadrado, L vezes L. Pronto. Isso eu não decorei. Não memorizei uma fórmula, tá? Então pode ser área do quadrado L vezes L, ou área igual a L ao quadrado, sendo L os lados do quadrado e A a área do quadrado. Beleza. O que mais? A gente vai fazer exemplo daqui a pouco, tá? Não se preocupem. Que nem na última aula a gente vai fazer exemplo também. No quadrado, se a gente traçar uma linha interna aqui, ó, cortando ao meio, daí chamado diagonal, uma linha interna aqui, ó, tracejada, a gente divide também o quadrado ao meio, formando duas novas figuras. Uma para cima aqui, ó, é um triângulo, e outra para baixo aqui, ó, também é um triângulo, ó. Dois triângulos, divide em dois triângulos. Por sinal, esses triângulos são triângulos retângulos. E na última aula eu expliquei o que era triângulo retângulo, direitinho. E eu falei, na última aula, que em triângulos retângulos se aplica o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Que, professor, não entendi nada. Pois é, volta lá na primeira aula e assiste, que eu expliquei com todo detalhe isso. Assiste a primeira aula que eu expliquei com muito detalhe isso. Enfim. Então, aqui dá para aplicar isso também. Teorema de Pitágoras. Se você tem um lado do quadrado, e como o quadrado tem lados iguais, né, então L, L. Se você tem um lado, você acaba tendo todos, na verdade, né? E você quer descobrir essa linha interna aqui, ó. Qual é a medida dessa linha interna, que é a diagonal, bem aqui, ó, diagonal D. Dá para encontrar essa diagonal? Dá. Aplicando hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Teorema de Pitágoras. Então, é o que está aqui embaixo, ó. Hipotenusa ao quadrado é a diagonal ao quadrado. Igual cateto ao quadrado, no caso aí é o L, mais o outro cateto ao quadrado, ó. Isso aqui embaixo é o teorema de Pitágoras. Então, tão quanto o retângulo, a gente calculou na última aula a diagonal interna do retângulo, também o quadrado dá para aplicar a diagonal também, da mesma forma, também utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a gente também vai fazer exemplo já já disso aí. Perímetro. E aí, olha, algo novo que a gente ainda não tinha tocado nesse conceito geométrico. Perímetro. Perímetro, pessoal, é a soma dos lados. Aqui em Belém, rodovia perimetral. Aquela rodovia que leva lá para a UFPA. Por que o nome é perimetral? Porque Belém, antigamente, terminava bem ali. Bem em frente ao SESI da Almirante Barroso, tem um marco, um pequeno monumento assim, que é um marco, que era o marco limite entre Belém e Ananindeua. Era bem ali, em frente ao SESI. Até hoje está lá esse monumento. Quando vocês passarem lá, olhem para o canteiro central da Almirante Barroso, tem um monumento marco. Aquele marco era o limite entre Belém e Ananindeua. Bem ali terminava Belém. E daí deu origem ao nome do bairro, né? Marco. É por causa desse marco. E como ali terminava Belém, aí fizeram uma rodovia. Como essa rodovia passava pelo lado de Belém, por assim dizer, né? Pelo lado. Então deram o nome dela de perimetral. Rodovia perimetral. Olha aí, a geometria com a história de Belém. Daí deram o nome dela de rodovia perimetral. Então, perimetral, pelo lado. Perímetro, somar os lados. Soma-se os lados. Como no quadrado os lados são iguais, L, 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 então o perímetro vai ser L mais L mais L mais L. Pronto, soma dos lados. Isso é perímetro. Professor, vamos fazer um exercício disso? Vamos. Já vamos fazer. E aí, olha,
falando em exercício, um exemplo aqui, ó. Observe o quadrado abaixo, L igual a 2 metros, né, o lado do quadrado. Determine letra A diagonal D do quadrado. Letra B, a sua área. Letra C, o seu perímetro. Então, vamos fazer cada um. A letra A, para achar a diagonal do quadrado, né, eu já falei agora há pouco, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, olha, já aparece aí, ó. Achar a diagonal D, tá aqui, ó. O ponto de interrogação aqui, ó, de vermelho. Tá? A diagonal é essa linha interna. Aplica o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado. No caso aí, a hipotenusa é a diagonal D. Então, tá aqui, ó. D ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado, que é esse 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Professor, tem um problema aí, ó. Não foi dado aqui o outro lado do quadrado, ó, que seria o outro cateto. Mas lembra que isso é um quadrado. O texto diz aqui, ó, observe o quadrado. E aí, é você que tem que saber. Se é um quadrado, os lados são iguais. Então, esse lado aqui também é 2 metros. Da mesma forma. Já que ele deu um lado aqui, ó, 2 metros, e é um quadrado, então esse outro lado aqui, ó, também é 2 metros. Já que é um quadrado. Então, é uma habilidade que você tem que ter. Não foi erro, não, de digitação. Então, o fato é que, traçada essa linha interna, forma 2 triângulos. Estou riscando aqui um dos triângulos, ó. Esse triângulo riscado é triângulo retângulo. Então, vale o teorema de Pitágoras, D ao quadrado, que é igual um cateto ao quadrado, que é esse 2 aqui ao quadrado. Já está aqui, ó. 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, o outro 2 aqui, ó, ao quadrado. Pronto. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Os catetos aí, ambos medem 2 metros. O que mais? Fazer conta agora, né? Virou uma equação. Se a gente resolver essa equação, fizer umas continhas aí, a gente encontra esse D. E aí, em equação, a ordem de prioridades aqui, a potência, olha, 2 ao quadrado, ó, potência. Então, resolve essas potências, 2 ao quadrado é 4. Tá aí, ó, já apareceu, ó. O D ao quadrado só abaixa, tá? Só abaixa aqui o D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4. Agora, restou uma soma aqui, ó, faz essa soma, 4 mais 4, 8. E bem aqui, já daria para dar resposta, né? Na última aula a gente indagou isso, né? Que número elevado ao quadrado dá o 8? Daria para dar resposta já bem aqui? O que vocês acham? Dá para dar resposta? Que número ao quadrado dá 8? Não dá, pessoal, não dá. Que número que é elevado ao quadrado dá 8? Alguém pode pensar o 2. 2 ao quadrado, 4. Não dá 8. O 3. 3 ao quadrado, 9. Não dá 8. Então, o número aí não é um número exato, por assim dizer. Não é um número natural. Não é um número natural. É um número que a gente chama de irracional. Então, como é que faria aí, professor, nesse caso? Não tem um valor exato. Olha só. Nesse caso, a gente teria que fazer o que nós fizemos na última aula. Olha, põe uma chave aqui e põe uma chave aqui. Essa chave, claro, é a raiz quadrada. Aí, olha só, o índice dessa raiz quadrada é o 2 aqui, ó. Aí corta o índice dessa raiz com o 2 da potência. Quando você corta o índice da raiz com o 2 da potência, some a raiz. Desaparece a raiz. Então fica só o D. E no segundo membro fica o raiz de 8. Então, tá aí, ó, D igual raiz de 8. Fizemos isso na última aula, estou fazendo de novo hoje, tá? Porque quando tem D ao quadrado igual a 8, fica D igual a raiz de 8. É por conta disso que eu acabei de falar. Põe a raiz de um lado e do outro, corta o índice da raiz com o 2, que é o expoente da potência, aqui, ó. E quando você corta, vai sobrar só o D, e do outro lado, raiz de 8. Então fica assim, D igual a raiz de 8. Beleza.
Só que ainda tem um detalhe aqui. Essa aqui não é a resposta ainda mais simples. De repente, tu resolve isso lá na prova do Enem e tu procura uma alternativa para marcar. E tu não encontra a raiz de 8. Não tem, não é a raiz de 8 lá. Tu vê lá, letra A, B, C, D, E, e não tem raiz de 8 lá. Não tem. A alternativa que teria lá seria 2 raiz de 2. Centímetros, né? Centímetros, porque a unidade... Opa, um erro. Agora teve um erro aqui. Não é centímetros, tá, pessoal? É metros, tá? Desculpa aqui, ó. Vou riscar esse C aqui, tá? 2,2 metros. Para concordar com esse 2 metros aqui, ó, do lado do quadrado. Tá, aí, professor, agora, como é que o senhor transformou raiz de 8 para 2 raiz de 2? O senhor disse que no Enem, se isso fosse um exemplo do Enem, não teria essa resposta, raiz de 8, nas alternativas. E teria essa resposta aí embaixo, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é raiz de 8. Por quê? Essa é a questão. E aí vamos fazer essa transformação. Como transformar raiz de 8 para 2 raiz de 2? Né? E a gente vai relembrar umas propriedades lá do ensino fundamental. Vamos fazer, vou mostrar para vocês como transformar raiz de 8 em 2 raiz de 2. Então, olha só. O problema acabou, tá? A resposta da diagonal, letra A, né? Acabou a letra A. 2 raiz de 2. Achamos o D. Mas eu quero ensinar isso aqui para vocês. Como transformar raiz de 8 em 2 raiz de 2. Então, vamos lá. Revisão da forma fatorada de números irracionais. Como é número irracionais, professor? Raiz quadrada não exata. E aí, olha, tá aqui o raiz de 8, bem aqui, ó, raiz de 8. A gente pega esse 8 e fatora. Põe bem aqui assim, ó, fatora. Como é fatorar, professor? Vai dividindo por 2, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quando chega no 1, para. Aí, isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, né? Já para ver que é multiplicação. Tá aqui o símbolo da multiplicação, ó. Em forma de potência, é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Tá? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à terceira. Então, dessa forma, a gente encontrou a forma fatorada do 8. O 8 é esse 2 elevado à terceira. Então, 8 é igual a 2 elevado à terceira. Tá aqui, ó. 8 é 2 elevado à terceira. Então, o 2 elevado à terceira é a forma fatorada do 8. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, no lugar desse 8, bem aqui na raiz, ó, no lugar desse 8, a gente vai botar o 2 elevado a 3, o 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 é 2 ao cubo. Então, no lugar do 8 lá, a gente vai botar, bem aqui, ó, a gente vai botar o 2 ao cubo. Vai substituir. Né? Já que 8 é 2 elevado ao cubo. Né? Então, no lugar do 8, põe lá 2 elevado ao cubo. Vamos fazer. Tá aí, ó. Raiz de 8. A gente substituiu, no lugar do 8, colocamos o 2 elevado à terceira, 2 ao cubo. O que mais? A gente vai escrever esse 2 ao cubo dessa forma aqui, ó. A gente vai separar. Olha aí, ó. Professor, 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Isso aí é propriedade de potência. Tá? Eu vou botar bem aqui embaixo para vocês verem. Olha, primeira coisa, já falando em propriedade de potência, esse 2 aqui, ele não tem expoente. Se ele não tem expoente, bem aqui, ó, esse 2 não tem expoente. Se ele não tem expoente, é porque o expoente é 1. Todo número que não tem expoente, o expoente dele é 1. Isso a gente já vê desde sistemas lineares. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, olha aqui embaixo, ó, 2 vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 1, vezes 2 ao quadrado. Porque esse 2 aqui, ó, não tem expoente, então o expoente é 1. Daí, ó, bem aqui é 2 elevado a 1. E o 2 ao quadrado é só repetir aqui, ó.
Aí, bem aqui, olha, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, isso é um produto de potência com a mesma base. Pode somar os expoentes. Então tá aí, ó. Eu posso somar produto, olha, multiplicação aqui, ó. Produto de potência com a mesma base. Conserva a base, 2, e soma os expoentes. Soma os expoentes, 1 e 2. Soma esses expoentes aqui, ó. Tá aqui, ó, 1 mais 2, ó. E 1 mais 2 é 3. Então, 2 elevado à terceira. Pronto. O que a gente concluiu? Que 2 vezes 2 ao quadrado, aqui, ó, no início, é igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado à terceira. E vice-versa. A igualdade, ela é recíproca. 2 à terceira é igual a 2 vezes 2 ao quadrado. Tanto faz. O sentido aí da igualdade. Então, pronto, ó. Por isso que eu peguei esse 2 à terceira aqui, ó, e substituí por tudo isso aqui, ó. 2 vezes 2 ao quadrado, ó. Substituí por isso. Porque é verdade, tá aqui embaixo, ó. Eu fiz aqui embaixo. Beleza. O que mais? Essa chavezinha aqui, ó, raiz quadrada de tudo isso. Como bem aqui é multiplicação, ó, no meio aqui é multiplicação, então eu posso separar. Isso é uma propriedade de radiciação, né? A raiz do produto é o produto das raízes. Como é isso, professor? Separa assim, ó. Faz assim, ó. Separa. Põe uma chave para cada. Põe uma chave para o 2, põe uma chave para o 2 ao quadrado. Agora bem aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado. O índice aqui é 2, ó. É raiz quadrada. O índice é 2. Então, eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 de dentro aqui, ó. Já fizemos isso nessa aula de hoje. Cortar o 2 do índice da raiz quadrada e o 2 da potência dentro. E fizemos também na aula passada isso. Quando a gente faz esse corte, some a raiz. Fica só o 2. Tá aí, ó. Fica só o 2. De novo aqui, ó. Posso cortar aqui o 2 com esse 2. Some a raiz. Vai sobrar só o 2 aqui, ó. E o raiz de 2, eu repeti aqui, ó. Repeti o raiz de 2, tá? Não mexi com ele. Pronto, agora é só ajeitar aqui, ó. Passa esse 2 para frente e passa esse raiz de 2 para trás. Só arruma isso. E aí, ó, 2 raiz de 2. Pronto. Conclusão. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é a forma mais simples de raiz de 8. Conclusão, raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Então, lá no Enem, vamos lá. Tu resolve uma questão, tu chega no raiz de 8. Tu vai lá nas alternativas, letra A, B, C, D e E. Tu não vai encontrar raiz de 8. Tu não vai, não tem nenhum vestibular, não tem raiz de 8. O que vai ter é 2 raiz de 2. Aí tu vai ter que saber fazer isso aqui que eu estou fazendo. Todo esse processo aí e chegar na forma mais simples, tá bom? Isso é 9º ano, acho que 7º ano, tá? Às vezes o aluno esquece, então tá aí. Uma forma de relembrar, de revisar. Pega um livro de ensino fundamental, faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e pronto. Fica craque nisso. E veja, isso aí não é geometria. Isso não é geometria plana. Isso é forma fatorada de números irracionais. Não é geometria. Mas se o aluno não souber isso, vai atrapalhar a geometria dele, né? Então, voltando para cá, olha, a diagonal deu raiz de 8 e a forma mais simples, a resposta mais simples é diagonal é igual a 2 raiz de 2 metros, tá? Aqui é metros, tá? Tem que ajeitar esse slide aqui, ó. Metros. E aí a gente concluiu a letra A. Achamos, portanto, a diagonal D do quadrado. Vamos para a letra B. Calcular a sua área. Eu não tinha feito ainda assim, né? Na aula passada eu fiz o mais simples, aí hoje eu já fiz assim. E a gente vai ficar exercitando. Vamos fazer outros exemplos. Vamos ficar exercitando isso, exercitando, para a gente, enfim, né, na hora que necessitar, lá na prova do Enem, você saber fazer legal isso, tá bom? Sim, letra B. Calcular a área do quadrado. Então, vamos lá, ó. Letra B, a fórmula para calcular a área do
do quadrado aqui, ó. Bem aqui é quadrado, tá, pessoal? Quadrado, não é retângulo, é quadrado. A fórmula para calcular a área do quadrado é essa fórmula aqui, ó. L vezes L. Que é um lado vezes o outro, né? Que é base vezes altura. Beleza. E aí o lado aqui é 2, ó. Já que é quadrado, se esse lado é 2, para cá também é 2, ó. Para cá também é 2. E aí é só substituir o 2. Então vamos lá, vamos fazer, ó. Substituir o 2, o L é 2. Então tá aqui, ó. 2 do primeiro L, 2 do segundo L. E aí fica 2 vezes 2, substituindo nessa fórmula aqui. E aí 2 vezes 2, 4. 4 metros quadrados. Unidade de área, unidade de medida de comprimento ao quadrado, tá? Eu falei isso na última aula. Aqui de novo, ó. 4 metros quadrados. Unidade de medida de área é a unidade de medida de comprimento elevado ao quadrado. Outra coisa, professor, e se eu fizesse por aquela outra fórmula, área igual L ao quadrado? Porque eu aprendi com aquela fórmula, professor, e eu gosto daquela fórmula, lá no cursinho me ensinaram com aquela fórmula. Daria outro resultado? Não, claro que não, pessoal. Tá aí, olha. A fórmula L ao quadrado, se tu gosta. O lado é 2. Aí ficaria como? Ficaria assim, ó. No lugar do L, tu põe o 2 aqui, ó. Então, L ao quadrado fica 2 ao quadrado, tá aqui, ó. E 2 ao quadrado é 4, olha aí, ó. Dá a mesma resposta, tá? Então, tanto faz tu usar a fórmula L vezes L, ou usar a fórmula L ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Então, fica aí a opção. De repente, o aluno não gosta de trabalhar com potência. Tem dificuldade de trabalhar com potência. Então, faça a fórmula L vezes L. Eu mostrei aqui que dá o mesmo resultado. Então, escolha a maneira que você goste, tá bom? Que você tenha mais facilidade. E aí está feita a letra B. Vamos para a letra C. O seu perímetro. Calcular o perímetro do quadrado. Então, vamos lá. Olha. Está aqui, ó. Cálculo do perímetro do quadrado. Perímetro é somar lado, né? Então, L mais L mais L mais L, né? Isso não chega a ser uma fórmula. Né? Somar os lados, o quadrado tem 4 lados. Então, é L mais L mais L mais L. Isso não é uma fórmula. Tá? Eu sei que tem cursinho que põe uma fórmula nisso aí. P igual a 4L. Mas não precisa, gente. Pelo amor de Deus. Não precisa. Tá? Não precisa. Soma dos lados. L mais L mais L mais L. Bom, nesse caso aqui é 2, ó, 2 metros o lado, então vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tá aí, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2. E aí isso dá 8 metros. Tá? Então o perímetro é 8 metros. Professor, não tem metros ao quadrado? Não. Metro ao quadrado é para a área. Perímetro não, tá? 8 metros mesmo. Tá aí, tá feito. Letra A, letra B, letra C do quadrado. Na próxima aula, a gente vai ver paralelogramo. Essas informações que estão aqui no slide estão na apostila. Baixa a apostila. Lá na apostila tem todas as figuras, com as suas fórmulas, com as suas propriedades. Está tudo na apostila. Tá? Então, da minha parte, é só, turma. Obrigado. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se não, aqui encerra a minha aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa aula aí de língua portuguesa. Tchau, tchau, turma. Tchau. Tchau. Tchau.